Nos anos 80, alguns rostos simplesmente surgiam, dominavam a tela por um breve período e depois desapareciam de Hollywood quase sem deixar rastros. Mas isso não significa que tenham sido irrelevantes, muito pelo contrário. Joyce Reiser é um desses nomes que marcaram época com um único papel icônico, daqueles que ficaram gravados na memória de quem viveu a era da sessão da tarde. Vem comigo que hoje a gente vai relembrar a carreira, o auge e o curioso afastamento dos holofotes dessa atriz que virou o símbolo de uma geração inteira. E aí, gurizada medonha, sejam bem-vindos ao Geração Cinema, eu sou o Félix e hoje vamos falar de uma atriz que representa como poucas o espírito do cinema adolescente dos anos 80. Joyce Reiser nasceu em 20 de dezembro de 1957, em Nova York, e como muitas jovens da época, cresceu cercada pela cultura pop, música, televisão e cinema. Desde cedo ficou claro que ela tinha carisma, presença de cena e uma facilidade enorme para se comunicar diante das câmeras. Antes de se tornar atriz, Joyce tentou seguir carreira na música, algo relativamente comum nos anos 70 e 80. Ela chegou a gravar algumas canções e até participou de programas musicais, mas foi na atuação que encontrou seu verdadeiro espaço. No início da carreira, Joyce apareceu em participações menores em séries de TV, como tantas outras atrizes em ascensão da época. Essas pequenas aparições eram praticamente um rito de passagem em Hollywood, funcionando como vitrine para novos talentos. Mas tudo mudou em 1985, quando ela foi escalada para protagonizar Quase Igual aos Outros, filme que acabaria se tornando não apenas o ponto alto de sua carreira, mas também uma obra cult do cinema adolescente. No longa, Joyce interpreta Terry Griffin, uma adolescente inteligente, sarcástica e inconformada com o modo como o mundo trata mulheres que não se encaixam nos padrões tradicionais. Aqui nos cards eu falo mais sobre o filme. Me dá essa moral e assiste ele depois. Esse papel no filme exigia muito mais do que beleza. Pedia timing cômico, dramaticidade e principalmente coragem. A grande sacada do filme, e também o maior desafio da atriz, era interpretar uma personagem que passa boa parte da história fingindo ser um garoto. E aqui a Joyce Reiser surpreende. Ela não cai na caricatura fácil. Seu Terry masculino não é exagerado, nem forçado. É contido, observador e convincente dentro da proposta. Esse desempenho foi tão marcante que acabou definindo sua imagem para sempre, para o bem e para o mal. O público adorou, o filme virou clássico, mas Joyce ficou eternamente associada a esse papel específico. O curioso é que, apesar do sucesso, Hollywood não soube muito bem o que fazer com ela depois. Diferente de outras atrizes da época, Joyce não foi encaixada facilmente em papéis românticos tradicionais ou em comédias genéricas. Ela até continuou trabalhando, aparecendo em filmes como Isto é Spinal Tap, de 1984, onde teve uma participação pequena, mas memorável, interpretando uma das namoradas do guitarrista Nigel Tufnel. Uma cena curta, mas que virou referência entre fãs do humor mais ácido. Joyce também fez participações em séries de TV populares, como Cheers, de 1982, Nos Bastidores da Lei, de 1986 e Melrose Place, de 1992. No entanto, nenhuma dessas aparições conseguiu repetir o impacto cultural de seu trabalho em 1985. Ao contrário de muitas atrizes da época, ela nunca buscou escândalos, capas sensacionalistas ou exposição exagerada na mídia. Isso, em Hollywood, muitas vezes cobra um preço. Outro ponto interessante é que Joyce manteve uma amizade de longa data com Bruce Springsteen. Ela chegou a aparecer em alguns momentos ao lado dele nos anos 80, o que gerou rumores de romance, mas ambos sempre trataram o assunto com muita naturalidade. Nos anos 90, Joyce foi aos poucos se afastando da atuação, não por falta de talento, mas por escolha. Ela passou a se dedicar a causas sociais e ambientais, trabalhando ativamente em projetos de conscientização sobre saúde e prevenção de doenças. Essa mudança de rota mostra um lado pouco conhecido da atriz, o de alguém que preferiu uma vida com menos holofotes e com mais propósito pessoal. Uma decisão rara em um meio que costuma incentivar o oposto.
Hoje, Joyce Reiser é lembrada principalmente por fãs de cinema dos anos 80, que reconhecem nela um símbolo de uma época mais ousada, experimental e, de certa forma, mais livre do cinema adolescente. Seu legado pode não ser extenso em números, mas é forte em impacto. Quase igual aos outros, continua sendo debatido, revisitado e redescoberto por novas gerações, e grande parte disso se deve à sua atuação honesta e carismática. Joyce Reiser representa aquele tipo de atriz que não precisou de dezenas de filmes para se tornar inesquecível. Bastou o papel certo, no momento certo, para garantir um lugar permanente na memória afetiva do público. E talvez esse seja o maior sucesso que alguém pode ter em Hollywood, ser lembrado com carinho mesmo décadas depois. E já que vocês me aguentaram até aqui, se vocês clicarem aqui ou se clicarem nesse aqui, vocês vão curtir a outros vídeos do canal. Me dá essa moral e fica um pouco mais comigo. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!